Senhoras e senhores, voltamos para mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, inscrevam-se no canal, deixem likes, comentários e vamos adiante seguindo com a nossa leitura da Bíblia. Hoje, um breve parênteses. O capítulo 41 de Gênesis, nesta versão do domínio público, está com um problema na hora da digitação, ou enfim, da transcrição, e o capítulo 41 ficou uma cópia, boa parte do capítulo 40, tá? Não posso dizer o porquê. Eu tenho uma outra versão que é idêntica, são as mesmas palavras, a mesma transcrição, só que é uma que não está no domínio público. Então eu vou ler o capítulo 40 do domínio público, vou pular para essa versão no 41 e volto para o domínio público, para do domínio público no 42, só por questões de segurança minha, né? Ver se tá tudo ok. Aonde eu vi esta outra versão também está livre para utilização. Mas eu só vou fazer essa mudança. Eu podia ler todos os três lá, mas para manter a nossa aqui, que é que vocês encontram no link que eu sempre coloco na descrição, acho mais interessante, beleza? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 40. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Pelo que se indignou o faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que os servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe: Tivemos um sonho e ninguém há o que interprete. Pelo que lhes disse José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, dizendo-lhe: Eis que meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos. E, tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e, tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Mas lembra-te de mim, quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faz menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa, porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus. E aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que estes 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem padeiros. E as aves os comiam do cesto que estavam sobre minha cabeça. Então respondeu José: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro Mor, e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. E restaurou o copeiro Mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José lhes havia interpretado. E o copeiro Mor, porém, não se sobrou de José, antes se esqueceu dele. Então aqui o capítulo 40 mostrando que acaba sendo talvez uma bênção, né? Sendo uma situação positiva, que José consegue interpretar sonhos. Ele tinha sonhos, ele contava para os irmãos para ver se alguns deles entendiam aquilo, e eram talvez projeções futuras, em ideias de que no futuro alguma coisa iria acontecer, uma conversa de Deus para com ele. E aí ele foi lá e passou para outros 2 servos do faraó, e de fato aconteceu o que ele falou. Interessante. Então já mudei aqui para outra versão que eu tenho. Vamos fazer a leitura de Gênesis 41. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outra vez 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam juntos às outras vacas à beira do Nilo.
E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem os interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação de seu sonho. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos. E ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não está em mim. Deus aqui dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho estava eu em pé à beira do Nilo, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após elas subiam outras 7 vacas, fracas, muito feias à vista, e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as 7 dias terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido, porque o seu aspecto ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de uma só cana subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas murchas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Ora, contei isto aos magos, mas não houve quem mo interpretasse. Então lhe disse José: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos, bem como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão eles 7 anos de fome. É isto que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. A estes seguirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, ou amontoem trigo debaixo da mão do Faraó, e para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, será um mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderemos achar um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber sobre tudo, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José. Vestiu de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó, sem ti, pois ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zaphnath-Paneã, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó,
e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu mancheias. E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade guardou dentro da mesma. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o primogênito no Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Porém, em toda a terra do Egito havia pão. Depois toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse: Todos os egípcios, ide a José, e o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então, só voltando aqui para a nossa versão da Bíblia do domínio público, isso está no ponto certinho, beleza? Falando um pouquinho aqui do capítulo 41, então José foi salvo com a ajuda tardia, porém ainda dentro de vida do copeiro, né, que avisou que ele conseguia fazer interpretação de sonhos, e ele de fato fez uma interpretação. Curiosamente, eu não pesquisei, né, então eu disse que eu ia fazer só uma leitura, mas lendo mesmo, às vezes trazendo algum conceito, mas sem pesquisar muitas questões. Ali o termo vacas magras, não sei se o ditado que nós temos hoje em dia vem daí, ou se de repente nas traduções foi trazido para este termo, teria que pesquisar um pouco mais. Mas é curioso ter o termo vacas magras para dizer que haverá fome, haverá um momento de temeridade, um momento ruim, um momento de necessidade. E aí José deu uma ideia para o faraó, uma ideia curiosa, né? Todas as plantações que houvessem trigo, ele, enquanto faraó, iria tirar 20%, iria pegar para serem armazenados, e depois esse mesmo produto seria vendido para as pessoas. E, em muitos casos, as pessoas é que produziam. Então, né, o faraó, enquanto governante, tomava para si, né, meio que como uma taxa, enfim, e depois revendia para as pessoas, no momento do aperto que viria daqui a 7 anos. Interessante essa passagem, essa questão toda. Foi uma ideia muito positiva, claro, lucrativa, por isso que Faraó promoveu José a quase como um príncipe, quase como um sub-rei, um segundo no comando, né? Enfim, vamos agora para Gênesis capítulo 42. Ora, Jacó soube que havia trigo no Egito, e disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei até lá, e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, pois disse: Para que porventura não lhe suceda algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra. Era ele quem vendia todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles, falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: De onde vindes? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. Responderam-lhe eles: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar o mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. Replicou-lhes: Não, antes vieste para ver a nudez da terra. Mas eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e o outro já não existe. Respondeu-lhe José: É assim como vos disse, sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a menos que venha para cá vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Mas vós ficareis presos, a fim de serem provadas as vossas palavras.
se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E meteu-os junto na prisão por 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhes José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um dos irmãos presos na casa da vossa prisão. Mas ei de vós, levai trigo para a fome de vossas casas. E trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: nós, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não o quisemos atender. E por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhes Rúben: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quiseste ouvir. Por isso agora é requerido de nós o seu sangue. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Nisto José se retirou deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Então ordenou José que lhes enchessem de trigo os sacos, que lhes restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco, e que lhes dessem provisões para o caminho. E assim foi feito. Eles, pois, carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco para dar forragem ao jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: meu dinheiro foi-me devolvido, e indo aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e tremendo, viraram-se uns para os outros, dizendo: que é isso que Deus tem nos feito? Depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que acontecera, dizendo: homem, o Senhor da terra falou-nos asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um já não existe, e o mais novo hoje está com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, levai trigo para a fome de vossas casas e parte. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando ele os sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram os pacotes de dinheiro, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José já não existe, e não existe Simeão, e havei de levar Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer. Entrego-o em minha mão, e tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, fareis descer cães com tristeza ao Seol. Então aqui o reencontro da família dos irmãos de José com ele. José, querendo se vingar de certa forma de seus irmãos pelo que ele passou. E mais uma vez uma passagem relacionada à vingança. Será que isso vai resultar em algo negativo para José adiante? Nos próximos capítulos vamos ter esta continuidade, certo, pessoal? Ficou um pouquinho mais longo. No meio, uma das minhas gatas aqui acabou pedindo atenção, me atrapalhei um pouco. Peço desculpas, eu não gosto de parar e regravar, então eu faço tudo num take só, numa gravação só. Então, espero que não tenha atrapalhado, que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, deixem nos comentários, podem compartilhar com outras pessoas, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, valeu por hoje!